Olá, amigos do Café do Evangelho Mundial. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, para poder compartilhar as nossas experiências, para poder compartilhar aquilo que nós aprendemos da doutrina espírita. Essa mensagem ditada a Chico Xavier por Emmanuel, ela diz respeito a nós, particularmente, em função do desafio que Jesus nos propõe de segui-lo ou não segui-lo, dizer sim, sim ou não, não em nossas atividades. Essa palavra seguir Jesus, ela merece ser analisada, raciocinada, para que a gente não transforme essa fala num fundamentalismo e, de forma cega, passamos a seguir Jesus sem interpretar o fundo moral que ela nos impõe. Através das falas de Jesus, muitas distorções ocorreram ao longo da história. E Allan Kardec nos adverte para isso, logo na introdução, explicando a obra, aliás, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde informa que o Evangelho é dividido em 5 partes, e, entre elas, a questão das palavras que foram colocadas por Jesus e transformadas em dogmas. E ele informa, Allan Kardec, através dos Espíritos, que a única coisa, a única essência que não se consegue deturpar é o ensino moral dado por Jesus, porque nos convida a refletir o nosso dia a dia aqui na Terra. E o Evangelho de João, em particular, ele é rico dessas instruções que não se limitam apenas ao povo cristão, mas para a humanidade, encarnada e desencarnadas. A gente vai encontrar, por exemplo, no capítulo 13, versículo 35, ele informando que os seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, por muitos respeitarem. Então, toda a essência do Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, demonstra o nosso relacionamento com o outro. Para que nós sejamos felizes, é preciso que a gente aprenda a conviver consigo mesmo, aquilo colocado por Sócrates em Livro dos Espíritos, aprender a se conhecer. À medida que eu vou me conhecendo, eu vou sabendo os meus limites, as minhas dificuldades, os meus pontos positivos e os meus pontos de melhoria, e assim eu vou aprendendo a me relacionar com aqueles que convivem comigo, seja no lar, na sociedade, no trabalho, na casa espírita, onde quer que eu esteja. Então é necessário analisarmos dessa forma essa postura colocada por Jesus, né, e ficar pensando, né, realmente a grandeza que é Jesus. Quando se fala de Jesus, ele transcende ao conhecimento humano. Jesus, para nós, em particular para mim, não é apenas um vulto histórico, é um ser que transcende o conhecimento humano. É aquele ser que optou em estar entre nós para poder dar um exemplo a ser seguido. Não apenas seguido, mas vivenciado. Daí a mensagem perante Jesus. Essa mensagem, nós fizemos um pequeno estudo sobre ela para facilitar aqui a nossa discussão com vocês. Ela é dividida em 2 partes. Na primeira parte, coloca a nossa postura de retórica. Muitas vezes, a nossa fala como palestrante, como facilitador, como entusiasta da mensagem de Jesus, muitas vezes ela é rica de palavras, mas vazias de sentimento, de empatia. Aquilo que nós falamos precisa estar carregado de boas vibrações. E isso o Emmanuel coloca nos seus primeiros 6 momentos da mensagem, demonstrando que nós, em todo momento, estamos diante de algo a poder falar. Muitas vezes o nosso verbo, nossa fala, ela é eloquente, mas, com todo respeito, muitas vezes são palavras vazias julgado ao vento. Nós precisamos ter em nossa
vivência diária, com o que é que seja, amor. A nossa postura tem que ser um foco de luz. Existem muitas pessoas na Terra que não têm aonde se apoiar, não têm aonde ter uma referência, ainda mais nesse mundo conturbado que nós vivemos hoje. Então, nós precisamos ser essa luz interior para que, quando nós falarmos, ela possa ter transmitida a ponto de contagiar as pessoas. Isso é necessário. E quando nós pensamos dessa forma, a gente vai buscar em Allan Kardec, em suas obras, porque eu gosto muito de associar as coisas que nós falamos, a gente vai buscar para poder, assim, fortalecer nosso discurso, nosso diálogo com vocês, no livro Céu e Inferno. Lá, quando se estuda Um Espírito Feliz, Jean Reynan, ele fala, perguntaram para ele, que quando vivo, se ele processava, né, o Espiritismo. Ele disse na mensagem do Céu e Inferno que existe muita diferença entre professar e praticar. E vai no decorrer da mensagem dizendo que muitas pessoas professam uma coisa, mas não executam no seu dia a dia. Muitas vezes, nós, na casa espírita, onde quer que nós sejamos, nós somos assim, pródigos em falar muitas coisas bonitas, mas quando chegamos em casa, nós somos um tirano doméstico. Você fala que professa uma coisa, mas na prática, diz o Espírito, não faz. E para fazer o bem, não precisa ser espírita, não precisa ser católico, muçulmano, budista. Para você fazer o bem, basta você querer. E o bem está ao alcance de todos. Não existe uma única pessoa na Terra que não tenha a capacidade de ser útil. Eu tenho, assim, amigos, né, que nos conversam conosco a respeito e falam sobre a gratidão. Quando você é grato, né, por alguma coisa, aquela pessoa que você sentiu-se beneficiado por ela passa a ser um ícone, passa a ser um diferencial, né, um farol que a pessoa segue. E Jesus é essa pessoa, é esse ser. Porque ele, na verdade, não vivia apenas nas aparências. Ele vivia junto a todos. Jesus nunca foi embora de nós. Está sempre presente. Nós é que dificultamos esse relacionamento por nosso apego às coisas materiais. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec indaga aos espíritos qual um ser que poderia ser utilizado como exemplo aqui para nós na Terra. E ele colocou Jesus. E ele coloca, me permitir aqui a ler as entrelinhas do Livro dos Espíritos, fala que Jesus é para o homem o modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender ter na Terra. Então, quando fala de perfeição moral, demonstra que Jesus já superou todas essas fases de crescimento. Muitas vezes as pessoas falam, mas Jesus é Jesus. Nós temos que lembrar que ele, enquanto entre nós, encarnado, porque ele continua entre nós em espírito, dizia que nós somos luzes, que nós somos o sol da terra, que nós somos deuses, que nós somos capazes. E lança um desafio maior ao informar que nós somos deuses. Então, diante dessa afirmativa de Jesus, para poder segui-lo na sua essência, nós precisamos compreendê-lo. E ao compreender essa dinâmica de vida, a gente vai buscar em nosso dia a dia a capacidade de realizar coisas boas. Porque coloca os espíritos que o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Então, se Jesus é esse ser do bem que nós conhecemos, a regra já foi colocada por os Espíritos. Nós precisamos cumprir a lei. E essa lei
ela é simples para todos nós. Ela é justiça. Quando se fala justiça, não é justiça puramente humana, mas aquela justiça que dá a oportunidade de um recomeço. Coloca o espírito de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, que no alfabeto divino, Jesus inseriu a primeira palavra amor. E vem a doutrina espírita e fala sobre a segunda palavra, que seria a reencarnação. Então, através dessa ideia de nós interpretarmos a justiça, insere a questão reencarnação. E Jesus, então, prega isso. Para aquela época, há mais de 2.100 anos atrás, era impossível as pessoas entenderem Jesus dessa forma. Daí, nós buscamos, em O Livro dos Espíritos, novamente, confrontando e confirmando a fala de Emmanuel nessa mensagem maravilhosa, que Jesus, na sua época, utilizava de parábolas e alegorias, porque falava de conformidade com a época. Mas é chegado o tempo de que essa verdade precisa ser pregada para o mundo todo. Ele afirma em um dos seus ensinamentos que nós deveríamos sair de porta em porta divulgando a mensagem, não dessa forma dogmática que foi colocada. Aqui, por exemplo, nesse Café Mundial, nós estamos realizando essa mensagem de Jesus. Estamos de porta em porta, no lar de vocês, no aconchego de vocês, nesse café, nesse momento, para que alguns é de manhã, meio-dia e à noite, ou até mesmo de madrugada, como Moçambique, falando de Jesus. Mostrando que nós estamos difundindo essa mensagem que foi colocada atrás, mas tem que ser de forma sensata, de forma clara, para que a pessoa que nos procure, para a pessoa que nos está ouvindo ou está nos assistindo, se sinta consolada, se sinta amada, se sinta respeitada. Daí a frase, né? Fazer aquilo que ele manda para poder segui-lo. E ele pede isso. Então, quando a gente coloca a caridade como ponto de partida, eu acredito que a caridade é a única imposição que se coloca no doutrina espírita. O resto é apenas você querer seguir, mas a caridade é imprescindível. A caridade, tanto material como a caridade moral. Porque ela faz com que a pessoa se sinta beneficiada. Aquela pessoa que está marginalizada, ela é nessa hora resgatada, porque também era um filho de Deus. Então, nessa hora que eu falo para as pessoas, nós temos que ser essa carta viva do Evangelho para as pessoas possam sensibilizar. Não adianta nós ficarmos apenas na retórica, falarmos bonitos, falar palavras difíceis, quando a pessoa mais simples não consegue alcançar a nossa profundidade. Nós tivemos experiência aqui na Paraíba em realizar eventos na comunidade aqui carente do Timbó, bem carente mesmo. Hoje está bem modificado porque chegou a infraestrutura. E nessa assembleia que nós participamos várias vezes, 98% das pessoas que participavam eram mulheres. Mulheres. Apenas 2% eram os homens. Pessoas carentes de diversas religiões, não eram espírita. Então, nós utilizávamos de falar de Jesus na sua grandeza, para que as pessoas pudessem ser civilizadas. Porque Jesus está presente em todas as religiões. Mas nós precisamos dar esse viés de Jesus simples, Jesus justo, não aquele Jesus contemplativo, adornado de mantos sagrados, mas esse Jesus que está no aconchego de nossas almas. E isso é importante, porque nós temos que entender que essa proposta divina é um desafio a ser por nós seguido. Reforçando o que foi colocado por João, no capítulo 13, 35. Se tiverdes amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Olha só a profundidade que é. Então, para seguir amor, Jesus, nós precisamos ter essa vivência de amor com aqueles que nós convivemos. E o lar é aquele recanto onde você poderá desenvolver essas habilidades, sendo como pai, como filho,
como genro e por aí afora. E quando você, então, passa a vivenciar essa experiência de forma tranquila, você será visto como aquela pessoa que ajuda a iluminar. Uma pessoa que está junto, que está acompanhando dia a dia. Parece uma utopia a nossa fala, mas esse é o caminho a ser seguido. Esse é o caminho a ser seguido. Não adianta nós queremos inventarmos as coisas. Não tem como inventar. Isso, gente, né? É necessário nós utilizarmos da lógica do pensamento espírita e trazermos para a atualidade. Há essa confrontação desses valores. Nessa mesma pergunta 627 do Livro dos Espíritos, quando o Espírito vai narrando, destrinchando a resposta, ele coloca que essa mensagem nossa, que nós aprendemos em Espírito, que é a nossa mensagem, ela precisa ser levada a todos de forma clara, para que ninguém depois possa falar que não entendia. Mas ele faz um alerta muito grande na mensagem, na resposta, dizendo que muito poucos a compreendem e muito mais ainda aqueles que a praticam. Daí essa mensagem de Emmanuel, a mensagem do livro Céu e Inferno, demonstrando para nós que nós precisamos sair da prática, da teoria, e partirmos para a prática onde quer que nós estejamos. Então, a gente precisa também respeitar as consciências das pessoas. Ninguém consegue, de um dia para o outro, mudar o que pensa. O Espiritismo não precisa ser imposto para as pessoas. A mensagem de Jesus não precisa ser imposta para ninguém. Ela deverá ser conquistada. E essa conquista será feita de forma tranquila, paulatinamente. Reconhecereis, né, os meus discípulos, muitos se amarem. Aqueles que compreendem, seguem-me, disse Jesus. Fica aí a nossa reflexão nessa manhã tranquila, aqui na Paraíba, uma mensagem que nós recebemos há muito tempo atrás, quando chegamos aqui, de Viana de Carvalho, um espírito, dizendo que essa terra do sol abençoada, essa terra que nos abrigou e que nos deu a oportunidade de ver a vida de forma diferenciada, onde aprendemos a trabalhar, a divulgar e a compreender quanto é vasto, né, a seara, quantas coisas a serem feitas nesse mundo nosso. Então, que possamos ser mais um nesse momento, que possamos aprender a fazer a diferença, não ficar preocupado em coisas grandes, mas fazer a pequena diferença. Isso é importante que nós refletamos. Fica a minha gratidão pela oportunidade que vocês estão nos dando de poder compartilhar aqui com vocês essa reflexão acerca de Jesus. Um grande abraço para vocês.